Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Josué capítulo 3, versículo 5. O tema do culto desta noite é seguindo a santidade. Acabamos de cantar: só em Jesus nós temos paz, só de ouvir tua voz, de sentir seu poder, só de pronunciar o seu nome, de meus medos se vão, minha dor eu sofrerei, pois de paz tu inundas meu ser. Só em Jesus nós temos paz, só em Jesus os nossos medos somem. Ele é o príncipe da paz, ele tira todo medo, ele tira toda angústia, ele tira de nós todo temor e nos dá segurança. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Sigamos a santidade. Quero saudar a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus. Que Deus fale nessa noite com cada um dos irmãos, com cada um de nós. Possamos sair daqui edificados pela presença de Deus, pela palavra do Senhor, todos os atos do culto. Vamos nesse momento render completamente, olhar única e exclusivamente para nosso Deus, ao qual nós estamos aqui para cultuar nessa noite. Quero convidá-los para um momento de adoração, abrirem suas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 6. Faremos a leitura dos versos de 1 a 8. Isaías 6, de 1 a 8. Eu pedi para os irmãos colocarem de pé. Vamos fazer essa leitura alternada. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto,
com duas cobriam seus pés e com duas voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As asas do limiar se moveram à voz do que clamava, e as casas se encheram de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então o seu serafim voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Destaca o verso 8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse: Eis-me aqui, envia-me a mim. Seguindo a santidade. Esse é o profeta que Deus decidiu ser santo e servir a Deus, ser enviado por Ele. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso objetivo, sermos usados pelo Santo, 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 Deus triunfo. Vamos orar uma oração de adoração ao nosso Deus. Vou pedir a nossa irmã Aureli que nos conduza numa oração de adoração. Amém. Aí o Senhor é digno de todo louvor, toda adoração. Agradeço, Senhor, por nos proporcionar essa vida até a casa de oração, para te adorar, para te louvar, te bendizer, Pai. Fica conosco, Deus, nessa noite, domingo, Senhor, abençoando também a cada um que veio te adorar. Amém, Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, essa oração que nós temos em Jesus. Amém. Amém. Vamos ainda de pé adorar ao Senhor com o 11, Trindade Santíssima. Santo, 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 Deus único.
Poderia se sentar, meus irmãos. Convido a abrir suas Bíblias no Salmo de número 119. Faremos a leitura dos versos de 1 a 11. Salmo 119, de 1 a 11. Farei a leitura e peço que os irmãos acompanhem suas Bíblias. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos para que eu observe os teus preceitos. Então não terei de que me envergonhar, quando considerarem todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando, segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Amém. Vamos orar, oração de contrição, de confissão de pecados, nessa instrução que acabamos de receber. A única maneira que temos para não pecar contra o nosso Deus é guardarmos no coração a sua palavra. Observarmos, ela nos diz seguir os seus mandamentos, para que não pequemos contra o nosso Deus. Peça isso a Deus, tenha desejo de guardar no coração a palavra, de meditar, de observar os mandamentos do Senhor, caminhar dia a dia com integridade de coração. Vamos orar, uma oração de confissão. Vou pedir a Letícia que nos conduza nessa oração. Senhor Deus, Pai eterno, de misericórdia, te louvamos, Senhor, te bendizemos, te engrandecemos, ó Pai, te glorificamos e estamos, Senhor, diante de Ti, reconhecido, Senhor, de nossa pequenez, nossas falhas, para nos colocar diante de Ti, Senhor, e te pedir perdão, ó Pai, pelo que temos cometido, ó Pai, pelo que somos muitas vezes, ó Pai. Sabemos, ó Deus, onde erramos, às vezes não percebemos, ó Deus, mas te pedimos que nos ajude nesse processo de entendimento, ó Pai, daquilo que devemos ou não fazer. Deus, te pedimos, ó Deus, que nos oriente, ó Pai, nos dê discernimento dessas práticas, ó Deus, daquilo que às vezes não percebemos que pode estar agredindo a Tua santidade, ó Pai. Aquilo, Senhor, que às vezes não percebemos que fazemos porque temos essa natureza pecaminosa em nós, ó Deus, mas nós te pedimos, ó Pai, ser conosco, ó Deus, nos auxiliando, nos abrindo, ó Pai, a mente, nos abrindo, ó Pai, o entendimento para aquilo, Senhor, que fazemos não te agrada, ó Pai. Palavras, Senhor, pensamentos, às vezes atitudes, ó Deus, nós queremos entregar diante de Ti a nossa vida e te pedir, Pai, que nos ensine, nos ajude nesse caminho de reconhecimento, de percepção, porque só assim poderemos encontrar o caminho da santificação e irmos nos santificando, Senhor, na medida que o Senhor nos ensina na Tua palavra, Pai. Nos perdoa, Senhor, nos ensina a nos relacionar melhor com as pessoas que o Senhor colocou em nossas vidas, com nossa família, com nossos colegas de trabalho, com nossos colegas de escola. Pai, nos ensina a entender as pessoas, a ensiná-las, a aceitá-las e a conviver com elas, porque é assim que o Senhor quer que seja, Deus. Que possamos realmente aprender esse movimento, Pai, na nossa vida e possamos, Senhor, evitar esses erros contra o outro, ou contra nós mesmos, ou contra a Tua santidade, Pai. Nos perdoa, Senhor, nos abre os nossos olhos, a nossa mente, nosso coração, nos amplia a nossa fé e a vontade de te servir e de conhecer mais a Tua palavra para pecar menos, ó Pai, para te agradar mais. É isso que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes da contrição, vamos colocar de pé mais uma vez, cantar o hino Segurança em Cristo, 157.
Ainda de pé, convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no profeta Daniel, capítulo 10. Faremos a leitura dos versos 10 a 21. Daniel 10, de 10 a 21. Vamos ler de forma alternada. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo estas palavras, eu me pus em pé, tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Ao falar ele comigo essas palavras, dirigi o olhar para a terra e calei. E eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim: meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu. E disse: não temas, homem muito amado, paz seja contigo, sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. E ele disse: sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está expresso na escritura da verdade, e ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Amém. Destaca os versos 18 e 19. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem, e me fortaleceu e disse: não temas, homem muito amado, paz seja contigo, sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. Amém. Que a nossa força esteja no Senhor, o Senhor de Daniel, o Senhor Jesus. Ele é a nossa força. Ele peleja as nossas lutas, as nossas batalhas, e Ele nos dá força para pelejarmos juntos, juntamente conosco. Vamos cantar ao Senhor 2 louvores. Os irmãos aí que vieram preparados também podem trazer dízimos e ofertas para consagrar nesse momento. Então vamos consagrar ao Senhor nesse momento cantando 2 cantos.
vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar no rosto do canto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu tocar a outra face, seja tuas mãos, seja tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, jogar a minha vida em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus. Cada vez que eu tocar no ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu tomar a outra face, sei tuas mãos, vem tua graça e o teu amor. Quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, jogar minha vida em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus. Esse é o segundo a santidade. Esse tem que ser o nosso querer, amar a Jesus. Vamos orar a Deus, vamos colocar, depois de ter ouvido esses cânticos tão preciosos para nós, consagrar a nossa vida ao Senhor, consagrar também os dízimos e ofertas, interceder por aqueles que necessitam. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, nós temos aqui, ó Pai, desfrutado desses momentos preciosos, em que temos ouvido palavras maravilhosas, Deus. A manifestação do Teu amor, a manifestação do Teu poder, da Tua grandeza, da Tua santidade. Nós queremos Te ouvir, nós queremos Te seguir, nós queremos Te obedecer. Ó Deus, nós queremos seguir e fazer a Tua vontade. Nos usa, eis-me aqui, envia-me a mim. Ó Deus, que sejamos usados pelo Senhor, separados pelo Senhor, seguindo o caminho da santidade que o Senhor requer de nós.
Ajuda-nos, ó Pai, em nossa fraqueza, em nossas falhas, tenha misericórdia de nós. E muito obrigado pela tua força. É o Senhor que nos fortalece. É o Senhor que nos mantém de pé, é o Senhor que nos sustenta e está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Obrigado por isso, Pai. Ó Deus, nesse momento nós queremos te agradecer também pelos dízimos, pelas ofertas que os irmãos aqui depositaram nesse gasofilácio, que tem sustentado essa igreja, tem sustentado essa obra, tem sustentado esse trabalho. Nós rogamos as bênçãos do Senhor sobre os ofertantes, sobre os dizimistas, sobre cada irmão, cada irmã, e rogamos as bênçãos do Senhor sobre seus lares, para que do Senhor advenha a maior abastança para eles, que o Senhor abra as janelas dos céus e derrame bênçãos sem medida sobre suas vidas, seus lares, para que nada venha lhes faltar. Ó Deus, abra portas de empregos para aqueles que estão necessitados. Ajuda-os, ó Pai, aqueles que estão carecendo, Pai, nas suas necessidades materiais, nas suas necessidades financeiras, físicas, nas suas saúdes, ó Pai, nos seus lares. Guarda-os, ó Pai, em tudo aquilo que eles necessitam, supra a necessidade de todos eles. Ó Pai, nós sabemos que Tu és o Deus Jeová Jireh, Tu és o Deus provedor, tudo vem de Ti. É o Senhor que tem o ouro e a prata nas Tuas mãos, tudo é Teu, Pai, e o Senhor dá a cada um de acordo com a Tua soberana vontade. Não deixe que falte nada nos lares do Teu povo, da Tua igreja. Abençoa-os em todas as coisas. Ó Deus, queremos colocar também diante da Tua presença a vida daqueles que temos orado, que temos colocado diante de Ti, que estão necessitados, Pai, carentes, e que nós intercedemos junto ao Senhor sobre suas vidas. Pedimos pela vida do Mateus, pedimos pela vida do Cristo, pedimos pela vida da Letícia, pedimos pela vida da Jéssica, pedimos pela vida dos enfermos, dos doentes, ó Pai, daqueles necessitados. Nós colocamos, apresentamos cada um deles diante do Teu altar, Pai, e tantos outros que temos orado dia a dia, colocamos, apresentamos eles diante do Senhor. Te pedimos pela nossa nação, te pedimos pelo momento difícil que temos passado, pedimos pelas nações do mundo que estão em guerras. Só tenha misericórdia, Pai. Ajuda aqueles que estão sendo perseguidos pelo Evangelho, ajuda-os, livra de todo mal. É a nossa oração, com perdão dos nossos pecados e com gratidão ao Senhor por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos sentar, queridos. Nós vamos ouvir a palavra do Senhor, nós nessa noite, quero convidá-los a abrirem suas Bíblias na carta aos Hebreus, ou nas epístolas, na epístola aos Hebreus, capítulo 12. Faremos a leitura dos versos 1 a 17. Hebreus, capítulo 12, de 1 a 17. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos.
Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabeleceis as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura, pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. O que temos além de Cristo? Irmãos, essa é uma pergunta sincera que todos cristãos, todos nós deveríamos fazer. O que nós temos de verdade, senão Cristo, além de Cristo? Nada. A única coisa verdadeira, palpável, eterna, real, absoluta, que nós temos, que não perece, que é para sempre e que é verdadeiro, é Jesus Cristo. Ele é tudo em todos. Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa salvação, Ele é o Redentor da nossa vida, Ele é o nosso Supremo Pastor, é Ele que está conosco em todos os dias, é Ele, é Ele, é Ele. Tudo passa, todas as coisas passam, mas o Senhor permanece para sempre. Ele é o único que nós temos verdadeiramente na nossa vida para tudo que precisamos, para tudo que necessitamos. O que temos além de Cristo? Eu estou iniciando esse sermão, essa palavra, essa noite com essa chamada de atenção para isso, porque nos últimos dias eu tenho compartilhado com os irmãos ali algumas experiências, e isso ficou tão nítido para mim nessas últimas semanas. Os irmãos sabem que a gente tem acompanhado lá o Mateus, o jovem, um jovem de 26 anos, plena saúde, vigor, que agora está lutando contra 3 tumores muito agressivos. Estive lá com a dona Iris, estive lá com a dona Lil, naquele lar, naquela família, com um jovem aidético, viciado em crack, cocaína, tudo. O menino com a sua filhinha doente, e ele ali com medo de ir embora e deixar sua filhinha, deixar sua família, apenas 26 anos de idade, 3 tumores. Ela me chama de bispo. Bispo, ora por nós, bispo, nos ajuda, está difícil. Aí chega depois, na quarta-feira, a gente foi lá, acho que foi na segunda, A gente foi na segunda-feira. Quando chega na quarta-feira, a Letícia sai para trabalhar, só volta para casa na outra segunda-feira. A gente sai, não sabe se volta, quebrou o nariz, cirurgia, ficou internada e volta para casa, está aqui ainda se restabelecendo, tomando fortes remédios para recuperação da sua saúde. Mas lá, enquanto ela estava internada, eu tive outra experiência. Um jovem, aparência de atleta, modelo, sorriso largo, branco, bonito. Aparentemente, quem olha para o jovem não vê nada de errado com ele. Tinha acabado de receber o diagnóstico de leucemia.
desesperado. A mãe do lado, desesperada. São situações que a gente olha e que a gente fala, o que nós temos nesse mundo? O que a gente tem de verdade? O que a gente pode segurar? Falar, isso vai me garantir alguma coisa? Absolutamente nada. O mundo é fumaça, neblina, passa. Não é isso que o sábio Salomão disse? É como neblina, tudo passa, tudo evapora. Nós não temos nada de substancial. Nós não temos nada em que realmente nos agarrar e segurar e falar, isso não me deixará perecer. Só Jesus. Jesus é tudo em todos. Enquanto eu falava para o Cristo, enquanto eu falava para o Mateus, palavras de esperança, percebia nos seus olhos, fitos nos meus, me olhavam fitos, sedentos, absorvendo cada palavra que eu dizia para eles. Palavras como: Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor é o teu pastor, nada te faltará. Ainda que se ande pelo vale da sombra da morte, Ele está contigo. O Senhor Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Coloque sobre ele seu fardo, seu jugo, aprendei dele, que é manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Ele é aquele que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ele é aquele que diz que você pode descansar nele, ainda que se ande pelo vale da sombra da morte. Você não precisa temer mal algum. Todos os nossos dias estão contados, Cristo. Cada um deles escritos e determinados pelo Senhor. Ninguém vai antes. É Deus que dá, é Deus que tira a tua vida. Se você viver, se você for curado, se você viver mais 80, 100 anos, é dom de Deus. Mas ainda que você morra na sua juventude, que qualquer um de nós está sujeito, eu posso sair daqui, a minha esposa saiu para trabalhar, está aqui agora. A gente sai, vai, não sabe se vai voltar para casa. Mas todos os nossos dias estão contados. O que importa não é se eu vou viver 80 ou 100 anos. O que importa é que se eu morrer hoje, e se você morrer hoje, se você tiver a sua vida nos braços do Senhor, Ele promete que você vai habitar com Ele. Aquele que tem a Jesus não morre eternamente. Eu o ressuscitarei. Ele disse para o ladrão na cruz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Irmãos, são palavras que entram na alma, são palavras que entram, e são somente essas palavras, é somente Jesus que é o caminho, que é a verdade, que é a vida, que é algo substancial, é algo que você pode pegar, porque Ele é o nosso pastor. Ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não precisamos temer mal algum, nenhum, nem a morte, nem a guerra, nem as tribulações, nem a pobreza, nem a miséria, nada, porque Ele está conosco, Ele nos conforta, Ele nos consola. A força que veio de Daniel é a força que Cristo deu para ele. Ele é a nossa força, Ele é a nossa fortaleza. A gente canta: seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em quem? Em Deus Jesus. Ele tira de nós todo medo, foi o que cantamos aqui também. Estar na presença do Senhor, né? Como é bom estar na presença do Senhor e poder confiar nele, porque só dele vem essa força. O apóstolo, né, aqui, o apóstolo, não sei quem foi, o autor aos Hebreus, não é identificado, né, um livro canônico, porém anônimo. Muitos atribuem a Paulo, e a gente vê muitas características parecidas, né, da escrita do autor aos Hebreus com as cartas apostólicas. Porém, não sabemos quem escreveu, é anônimo, apesar de tudo parecer indicar que tenha sido Paulo. Se foi ele não quis se identificar. E aí por isso fica meio estranho, porque todas as cartas dele se identificavam, mas nessa não. Talvez tenha propósito nisso também. O foco não é quem está escrevendo, mas o que está escrito. O
palavra de Deus. É para que saia toda a atenção do autor do livro. E toda a atenção recai sobre o que está escrito nesse livro. Mas então ele está dizendo para quem que o autor está escrevendo aos Hebreus. Aos Hebreus. A carta aos Hebreus. Quem eram os Hebreus? O povo de Deus. Eram judeus. Ou os que a gente chama de prosélitos, aqueles que não eram judeus, mas por conta da crença religiosa, se fizeram judeus, se juntaram aos judeus, mas sobretudo para os convertidos, para os cristãos. É para eles que Paulo está escrevendo, aqui o autor está escrevendo. Para aqueles que creram em Jesus e que estavam naquele momento, eles são contemporâneos dos apóstolos. Os hebreus desse tempo eram contemporâneos dos apóstolos, talvez até do próprio Cristo. Viram Cristo, se converteram ao cristianismo, foram convertidos pela pregação dos apóstolos, se renderam a Cristo. É a igreja de Cristo perseguida. É num tempo de extrema perseguição que a carta é escrita a esse povo de Deus, aos hebreus. Estavam sendo grandemente perseguidos, marginalizados. Se você dissesse, as pessoas que se diziam cristãs eram marginalizadas, hoje se diria canceladas da sociedade. Os empregos eram retirados, não davam emprego, deixavam viver na miséria, os familiares colocavam para fora de casa. Você vai aceitar esse Cristo aí? É isso aí que você quer mesmo? Vai deixar o judaísmo? Vai deixar a lei mosaica? Vai deixar isso? Vai acreditar nesse cara aí? Não sai da minha casa. Era essa a situação do povo hebreu. Era essa a situação do povo de Deus. Perseguição, viviam na miséria, estavam sendo mortos, perseguidos, encarcerados, passando por extrema dificuldade. E diante de tamanho, a gente contando, parece história apenas, né? Você fica assim, é uma história legal. Mas está falando de algo real, algo difícil. Se coloque na situação deles. Você ficar na miséria, você ficar sem as coisas, você ficar sem moradia, você ficar sem emprego, você passar extrema necessidade, você ser perseguido para abandonar a tua fé. E você ser aí retirado um monte de coisas suas. Qual é a tendência natural? O medo. E o medo faz você fazer o quê? Se moldar aquilo que é necessário para se preservar nisso, para não ser prejudicado. Você se molda, a sociedade. Você não pode falar disso? Tá bom, não falo. Não pode fazer aquilo? Tá bom, não faço. Tem que fazer? Então tá bom, não faço. O medo conduz a sociedade. E por isso que aqueles que não temem a Deus querem colocar pavor em cima da população. E colocando pavor em cima da população, eles levam ela para onde querem. Mas nós, diz o autor aqui, nós não somos daqueles que retrocedem. Nós perseveramos, nós caminhamos, nós continuamos. Nós não negociamos a nossa fé, mas diante do medo, em que se apegar? Diante da santidade que Deus requer de nós, olha o conflito aqui. Deus requer de nós o quê? Santidade, força, fé, convicção, não abandonar jamais, perseverar até o fim, ir para frente, seguir, olhando para Cristo, fazer a vontade de Deus. Mas o que eu tenho aqui? A realidade. A vida, as minhas necessidades, as adversidades. Se eu fizer isso, sofro do outro lado. E fica nessa situação. Então, esse era o contexto deles, esse é o contexto de todo crente. Saiba que aquele que quiser viver piedosamente padecerá perseguição. Vai ser perseguido. Seja de qual forma for, não vive vida tranquila. Aquele que quiser viver no mundo, não sendo do mundo, não amando o mundo, as coisas que há no mundo, o mundo vos odiará. Você padecerá perseguição. E foi para isso que Deus nos chamou.
E é para isso que Ele nos chama, para sermos santos, para sermos testemunhas da verdade, testemunhas de Cristo. O caminho para a santidade é requerido de nós. A santidade é requerida, porque sem ela ninguém verá o Senhor. É o que o texto aqui nos disse, né? No capítulo 12, verso 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém vai ver o Senhor, ninguém vai se encontrar com o Senhor, ninguém que é de Deus, que se diz ser de Deus, encontrará com Deus, se encontrará com Deus, morará com Deus, estará com Ele eternamente, contemplando a sua glória, sem santificação. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Então nós precisamos, ela é requerida, santificação ela é requerida, porque sem ela ninguém verá o Senhor. Então nesse texto, neste capítulo que ele está escrevendo para pessoas que estavam passando por essas adversidades, por esses problemas, por essa perseguição, Paulo está apontando o caminho para a santidade. Como eles deveriam viver, o que eles deveriam fazer diante de tudo que eles estavam passando para poder olhar para o trono e não se desviar dele. Paulo vai nos mostrar então esse caminho para a santidade. Como eles deveriam, o que eles deveriam fazer. Paulo dá diretriz, ele dá caminho, direção. Segue por aqui. Desculpem, não estou falando do Paulo porque fica na mente, né, que parece muito com Paulo. Porque as cartas apostólicas são assim. Ele fala daquilo, né? Sede santos, seguir a paz com todos, fazer isso, o Senhor requer de nós santidade, faça isso. É muito bonito, tudo é muito lindo, são palavras maravilhosas, né? Que ele vai falar aqui no primeiro ao terceiro versículo, ele vai falar isso, essas coisas assim, metas, alvos, né? Ele coloca aquilo que você deve perseguir, mas ele é muito prático. Porque senão a gente ficaria, eu vou ser santo, porque Deus requer que eu seja santo. Aí você fica, então agora eu vou ser santo, eu tenho que buscar a santidade, eu tenho que buscar a santificação, porque senão eu não vejo o Senhor, eu quero ver o Senhor. Tá, mas aí a pergunta, e o que eu faço? Como ser santo? Essa é a pergunta. O que ser, eu sei. Preciso ser santo. Preciso buscar a santificação, porque sem a qual eu não vejo a Deus. Mas agora de forma prática, o que eu faço? Então, como Paulo sempre agiu assim, a gente fica com aquela impressão que é Paulo que está falando. Mas toda vez que se eu falar Paulo, vocês esquecem. Autor não é definido, apesar de parecer muito. Tá bom? Mas então, ele inicia o capítulo com uma expressão, né? Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Então, quando ele começa com portanto, né, ele está dando uma conclusão do que ele vinha falando antes. O que ele estava falando antes eram dos homens e mulheres de Deus que viveram vidas piedosas, que viveram vida de santidade, que viveram vidas, dedicaram sua vida a Deus. É o que a gente chama, né, desse capítulo 11, capítulo anterior, da galeria da fé. Homens e mulheres que marcaram a história do povo de Deus e que foram registradas as suas ações até hoje, preservadas nas Escrituras, os atos deles, as ações deles, a vida de cada um deles, para que nós o tomemos como parâmetro, o tomemos como exemplo. E Paulo está falando, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha. A ideia de nuvem são muitos, né? Nós temos a rodear tanta coisa. Que coisas são essas? Homens, mulheres, pessoas de Deus que não se renderam a Baal, que não levantaram ídolos. Temos Noé, que mesmo nunca tendo existido chuva, mesmo diante de tudo aquilo, foi o único que creu
entendeu diante de toda a população que viria dilúvio, que viria água, que viria destruição, construiu a arca para que a sua família fosse preservada, para que pudesse poupar a vida, estava ali para fazer a vontade de Deus. Nós temos Enoque, um homem que andou com Deus, nós temos Josué, um homem que obedeceu a Deus. Vós vedes hoje a quem servais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós temos Moisés que livra o povo de Israel do Egito, e ele vem citando Abraão, estava mesmo para sacrificar o seu filho, quando Deus então manda aquele pai, porque viu nele a fé. Homens e mulheres de Deus que não se dobraram, que não se curvaram. Davi, quem é você, gigante Golias, para pelejar contra o Deus de Israel? E afrontou o gigante, e ali, com uma simples pedrinha, derruba aquele gigante, porque a força deles não estava neles mesmo, mas estava em Deus, que leva o povo de Israel, que derruba as muralhas de Jericó, que abre o mar vermelho, que faz o povo passar a pés enxutos, que faz Davi pelejar nas batalhas com um exército ínfimo diante de um exército extremo, de grande. O poder não está nessas pessoas, o poder está em Deus dessas pessoas. Então ele começa a dar o caminho para a santificação, o caminho para viver vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor, dando como exemplos esse tão grande número de testemunhos, essa nuvem de testemunhos. Olhem para eles, reflita sobre a vida deles. Então essa é a primeira mensagem do autor aos Hebreus, nos ensina. Olhem para as histórias. Olhe para a palavra de Deus. Siga essas pessoas, tenha-as como exemplo para a tua vida, para a tua santidade. Imite essas pessoas. É isso que Paulo diz: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós todos temos que imitar a Cristo. E para imitar a Cristo, nós podemos olhar para homens e para mulheres que eram como nós. O texto diz que Elias era homem como nós. No entanto, ele orou a Deus. Lembra-se lá do fogo, o céu que mandou fogo vir para destruir e consumir tudo aquilo ali dos altares daqueles deuses falsos. A Bíblia faz questão de mostrar que eles eram homens como nós. A Bíblia faz questão de mostrar Daniel, como que entrou numa cova de leões, e que Deus preservou a sua vida. E nós lemos aqui: desde o dia em que aplicaste o teu coração a me buscar, foi que eu vim, por causa de você que eu vim. És muito amado. Homens como nós, que decidiram no seu coração a viver para a glória de Deus, a viver uma vida de santidade para buscar a Deus, que não temiam a morte. A fé se tornou algo tão palpável, algo tão grande. Jesus se tornou tão grande para esses homens, para essas mulheres, que eles não temiam nada. Nada. Cova de leões, fornalha de fogo ardente, covas e prisões, e açoites e cárceres, masmorras, espada, forca, cruz. Nada era capaz de frear esses homens de viver olhando para Deus. Mas ele, depois de colocar então esses grandes homens, essas grandes mulheres, esses grandes exemplos, falando de Raabe, de Sara, de Rebeca, de Raquel, de Esther, homens e mulheres usados por Deus para fazer a vontade do Senhor e que não se renderam. Então ele vem agora nos colocar os caminhos. Olha para eles e agora faça na prática isso, porque era isso que eles faziam. Como o seu autor então está dizendo para nós aqui, sabe por que eles faziam isso? Sabe como que eles chegaram a isso? Sabe qual é o caminho para você se tornar como um deles? E aí ele usa os verbos, Verbos são ações, são palavras que nos mostram como devemos agir. Por isso nós temos que caminhar por eles, porque são os verbos que nos norteiam, que nos dizem o que fazer, as ações que vamos praticar, são os verbos. Então olhe para os verbos do texto. E aqui eu quero destacar 4 deles. Ele diz assim, primeiro, desembaraçando-nos. Esse é o primeiro verbo que aponta para o caminho para vivermos vida
santa, mesmo em meio a todas as tribulações da vida, desembaraçando-nos. E aqui, irmãos, permitam-me mostrar isso aqui, porque a gente não tem isso na língua portuguesa, mas nós temos na língua grega, que é o modo verbal auristo. O que isso significa? É uma ação, é um verbo, é uma ação que você faz, que você pratica hoje, e que o efeito dela é eficaz e permanente. Ele está dizendo assim, se você fizer isso, o efeito que você vai adquirir por ter feito isso, ele é eficaz, ele vai permanecer. A gente encontra esse verbo quando fala que Jesus ressuscitou, né? Ali, ressuscitou, uma ação de ressuscitar. E por que ele está no auristo? Porque aquela ação de ressuscitar, ele tem um efeito, que não é apenas de ressuscitar, mas ele tem em si, ele carrega em si um efeito que produz um efeito permanente. A ação daquele verbo, ele produz efeito, ele produz resultado permanente. Então, por isso que é importante a gente olhar para essas nuances. A Bíblia são palavras, né? Gramatical. Então, a gente precisa olhar por que foi colocado nesse modo, por que foi colocado desta forma esse verbo. Porque ele quer nos mostrar o efeito dessa ação. Porque se você agir desta forma, vai produzir efeitos para aquilo que você precisa, para alcançar essa santificação. Sem ela ninguém verá o Senhor. Então, ele diz, né, desembaraçando-nos. E a ideia aqui é fazer isso, é um processo contínuo, né? Você consegue imaginar, né? Você já viu, quando fala de embaraçar, o que te vem na mente? Uma coisa embaraçada, né? A gente pensa em cordas, né? Barbante, linha, aquela coisa toda embaraçada assim, né? Aí o que o verbo está dizendo para a gente? Que você tem que se desembaraçar. É desembaraçando-nos, é você fazendo isso. Ele está dizendo no termo plural, né? Desembaraçando-nos. Ele está falando para o povo, para a igreja. Vocês todos precisam se desembaraçar, praticar esse ato de sempre se desembaraçar. E por que ele usa essa expressão meio estranha, né? Desembaraçar? Porque é isso que ele está dizendo que o pecado faz com a gente, desembaraçando-nos do peso do pecado que tenazmente te assedia. Outra palavra estranha, né? Tenazmente. A gente leu lá em Isaías 6, né? Tiraram como uma tenaz, né? Tenaz era material, né? Um apanhador, né? De aço, muito forte, muito resistente, que resistia a altas temperaturas, que não era destruído. Era para ir lá e pegar aquela brasa, né, em chama e tirar, ou seja, resiste, é um material resistente, ele resiste fortemente. Então ele usa essa expressão que nós precisamos nos desembaraçar de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia. Ou seja, é forte. O peso é resistente. O peso do pecado, ele vai insistir, ele vai resistir. A tua resistência precisa superar o peso do pecado que tenazmente te assedia. Ele está querendo mostrar para você que não é fácil se desembaraçar do peso do pecado. Mas é o caminho. É o caminho. Para que você faça o que Deus requer de você, para que você seja santo, para que você veja a glória de Deus, você precisa desembaraçar-se. Porque a ideia do engodo, ele vai te travando, ele vai te amarrando, ele vai te enlaçando, ele vai te emaranhando todo, e ele vai te travando. A ideia é que o pecado, tenazmente, ele vai querer fazer isso com você. Todo embaraçado, todo preso, todo amarrado. Você tem que agir. E quando fala, né, desembaraçando-nos, é você que tem que fazer isso. Cada um de nós fazer isso. Você precisa se desembaraçar, você precisa se desenrolar. E é ação é um processo contínuo. Você vai fazendo isso
enquanto faz outras coisas, porque aí vem o segundo verbo. Corramos. Corramos o quê? Corramos a carreira, não é isso que ele está dizendo aqui? Então, olhando firmemente, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, final do verso 1. Corramos com perseverança. Então, peraí, como é que eu vou correr se eu estou todo embaraçado? Como é que eu vou correr se eu estou todo preso com o peso do pecado tenazmente me assediando? O que é assediando? É te seduzindo, é querendo te levar. Não vem aqui, não faz isso não, fica aqui. Está te assediando, Vem aqui, fica comigo. Deixa todas as coisas, fica aqui preso. E você vai se embaraçando. E você vai ficando preso naquilo ali. O apóstolo Paulo está falando que você tem que correr. O apóstolo Paulo. O autor dos Hebreus fala que você tem que correr. E porque se parecia com Paulo, Paulo que usa essa expressão, de atleta, de corrida, de chegar no alvo, de atingir o resultado, a carreira que vos está proposta, fazer isso com perseverança. Essa é uma linguagem muito parecida com o apóstolo Paulo usa, para você correr. Então, como que eu vou correr se eu estiver todo embaraçado? Como que eu vou correr se eu estiver com peso sobre a minha vida? Para você correr com perseverança, ou seja, insistindo naquilo, sem esmorecer, sem olhar para trás, sem fraquejar, você precisa realmente se desembaraçar. Ninguém consegue correr todo embaraçado. Então, primeiro é se desembaraçando, depois é correr. Ou seja, a ideia aqui é da necessidade de você ir realmente, porque aquilo é muito importante. Porque você deve buscar aquilo com muita força, você deve ir aquilo e sem olhar para trás, porque senão você vai ser laçado, você vai ser embaraçado. Não pode dar tempo de você se embaraçar. Quanto mais você corre, quanto mais você segue, quanto mais você vai, quanto mais você deixa para trás as coisas, mais você se desprende, menos você vai conseguir ser laçado. Quanto mais o cavalo corre, mais difícil fica do laço pegar, não é isso? Para você pegar o cavalo, laçar o cavalo, você tem que correr mais do que ele, você tem que chegar muito perto dele. Então, quanto mais veloz, quanto mais você correr, quanto mais você conseguir se distanciar, menos embaraçado você vai ficar. Quanto mais parar, mais fácil. E o diabo, ele anda nosso, de redor, tramando com leão, buscando a quem possa tragar. Ficar muito perto, ele vai estragar. Então a ideia de correr, de seguir, de ir para frente. E aí ele vem então com o terceiro verbo. Olhando, verso 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Essa é a ideia, olhar o alvo, sigo para o alvo, que é Cristo. Olhando firmemente, é como se lá na carreira que me está proposta, a linha de chegada é Cristo. Essa carreira que me está proposta, o meu alvo é Cristo. Eu estou correndo essa carreira e eu estou me desembaraçando do pecado que tenazmente me assedia, para seguir lá, para chegar no alvo, para chegar a Cristo. Ele está lá, imagina Cristo de braços abertos para querer te receber, para te abraçar. Você venceu, ao vencedor darei a coroa da vida. Não é isso? Lembra da igreja de Esmirna? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. É você correr essa carreira que está proposta, se desembaraçando do pecado, olhando firmemente a ideia de você não se perca com outras coisas, não deixe que nada te distraia, olhe para ele firmemente. Mas está acontecendo um monte de coisa com o meu lado, firma, ele é o foco. Se você desviar a atenção, você se perde, você se desvia do caminho, você não vai conseguir se desembaraçar, não vai conseguir correr. Você pega lá, o alvo é lá, é Cristo, o autor e consumador da fé. De que ele te deu fé, o autor da tua fé
é Jesus. É Ele que te deu fé para confiar nele, para crer nele. E Ele é o consumador. É Ele que vai fazer com que a tua fé seja consumada, ou seja, seja realizada de fato, seja executada, seja exercida. É Ele que vai te dar essa força para você caminhar, para você perseverar. Se você não olhar firmemente para o autor e consumador da tua fé, ou seja, você vai ter fé, mas você não vai conseguir consumar, você não vai conseguir cumprir a carreira que está proposta, você não vai conseguir chegar, porque o consumador, aquele que vai te ajudar a consumar, a executar, a realizar aquilo que você precisa, é Cristo. Sem mim, nada podeis fazer. Ele é a nossa força. É Ele que tocou o Daniel para que Daniel ficasse de pé novamente. É Ele que é a nossa força. A nossa força é o Senhor. Então nós temos que olhar para Ele para poder concluir a carreira que nos está proposta. E é Ele que consuma então a nossa fé. E por fim, o quarto verbo é o considerar. E notem que aqui, então, ele estava falando do coletivo, Ele estava falando do povo fazendo isso, desembaraçando-nos, nós nos desembaraçando, corramos, ou nós todos corramos, a ideia de todos juntos, fazendo isso, e olhando, nós todos olhando firmemente, correndo com perseverança, olhando firmemente, desembaraçando de todo o peso. É a ideia da igreja toda fazendo isso. O povo de Deus, aquele povo hebreu, estava sendo perseguido, estava sendo morto. Era para eles se unirem, correrem, fazerem isso, olhando, correndo, desembaraçando, fazendo tudo isso juntos. Mas aí agora ele usa esse quarto verbo, que é considerar. Considerar. A ideia quando ele fala isso, de considerar, ele está querendo dizer para eles que eles têm que assim pensar, pensar sobre isso, refletir sobre isso, e mais uma vez aqui, também está mal visto e ainda mais imperativo. A ideia de que se você considerar, se você fizer isso, isso vai ter o resultado desejado. Isso vai te fazer conseguir, vai te fazer ser efetivo naquilo que você está executando. Imperativo, é uma ordem, uma ordenança. Considerar, faça isso. Aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si. É isso que ele está dizendo. O que você vai considerar? Considerar atentamente. Aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. É pensar com cuidado. O texto está dizendo, o que é esse verbo considerar? Pensar com cuidado. Pensar ativamente, com esforço e precisão. O apóstolo Paulo não fala isso nas cartas dele? Nisso, pensar em o que a gente tem que colocar o nosso pensamento? Tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é louvável, tudo que é de boa fama, se algum louvor existe, se alguma virtude há, seja nisso que coloquemos o quê? Os nossos pensamento, nisto pensar. Essa é a expressão do texto, ele fala considerar atentamente. Pense nisso com esforço, mas é pensar de entender isso, de olhar isso com muita atenção, de pensar nisso e tomar posse disso, meditar nisso e dizer, é isso que eu tenho que pensar também. Eu tenho que pensar com a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo, não é isso? É essa a ideia que o texto está querendo dizer quando ele fala considerar. Pense com a mente de Cristo. E como que Cristo pensava? Cristo só tinha um pensamento. Qual era o pensamento dele? Fazer a vontade
daquele que o enviou. Esse era o único propósito de Cristo quando ele veio ao mundo. Fazer não a minha vontade, disse Jesus, mas a vontade daquele que me enviou. E isso, vocês viram então que é uma expressão que está no singular, considerar. Então aqui o autor está dizendo para mim, para você, para cada um de nós, considerar isso, Vinícius, considerar isso, Rayana, considerar isso, Maria, considerar isso, Gabriela, considerar você, pense nisso, tenha a mente de Cristo, caminhe dessa forma, e você vai ser santo, você vai seguir a paz, e você vai buscar, e a santificação, e consequentemente você verá a glória do Senhor. Mas aí você considera isso, você pensa com a mente de Cristo e você corre, e você se desembaraça, e você segue junto com os outros que a semelhança daqueles do passado corriam, se desembaraçavam, seguiam a carreira que estava proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. E aí, então é isso, né? Ele dá esses verbos bonitos, esse verbo legal, te dá o segredo, te dá a estratégia, desembaraçar, correr, olhar, considerar. Ok, entendi. Fazer isso aí. Como que eu vou fazer isso agora? Quero falar na prática, no dia a dia, como é que eu faço isso? Como é que eu me desembaraço? Como é que eu corro? Como é que eu olho? Como é que eu considero? Então ele vai mostrar para frente. Aí ele vai nos mostrar aqui então, do verso 4, então do verso 1 ao verso 3 é o conceito, a fórmula. Agora do verso 4 ao 11, ele vai nos mostrar o que é esse desembaraçar. Como que você se desembaraça do pecado que tenazmente te assedia? Aí ele vai mostrar, ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas, se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Queridos, ele fala de disciplina. Para você se desembaraçar de todo o peso que tenazmente te assedia, você precisa, primeiro, lutar contra esse pecado. Ele fala de luta, né? Não resistis até o sangue. Você tem que resistir até o sangue. Jesus lá, né, no monte do Getsêmani, suor, suas lágrimas como gotas de sangue caindo na terra, diz o Evangelho. Né? Ainda não tem de resistir até o sangue. Ou seja, a ideia é que você deve suportar até mesmo o sofrimento, você deve suportar até mesmo as consequências físicas doloridas para poder resistir ao pecado, para não cair em tentação. Se para não pecar eu preciso me submeter a castigo que seja, a sofrimento que seja, a tortura que seja, ao que for necessário, eu preciso resistir até o sangue.
para não pecar com o Senhor. E eles iam precisar disso. Eles passariam por sofrimento, por angústia e por violência, por perseguição, por castigo, por açoites, por tudo mais. Para não cair no pecado, você precisa resistir até o sangue. Então a ideia é que você deve fazer tudo o que for necessário contra o pecado. E ali você precisa aceitar a disciplina do Senhor. O que é a disciplina do Senhor? Disciplina é para te colocar no caminho certo. É te tirar, te corrigir do erro e te colocar no caminho certo. E ele está dizendo, o Senhor, você precisa conhecer o Senhor. Então o segredo para você se desembaraçar é, primeiro, na luta contra o pecado é necessário resistir até o sangue. Na luta contra o pecado é necessário conhecer a Deus. E na luta contra o pecado é necessário estar disposto a padecer a disciplina. E o que é conhecer a Deus? É você saber como Deus age. E a Escritura está dizendo que Ele age conosco, com o seu corpo, a sua igreja, para nós nos desembaraçarmos dos pecados, para vivermos vida santa, buscando sempre a santidade de Deus. Ele nos disciplina, como um pai corrige ao filho, por breve tempo nesse mundo, mas Ele nos corrige para aproveitamento, para que nós sejamos santos como Ele é santo. Então, a primeira coisa, você precisa conhecer que Deus, Ele age assim. E Ele está dizendo, para que você não se desmaie na vossa alma, não fica lá moribundo, não fica... Deus está te punindo, meu irmão. Deus está pesando a mão sobre a tua vida. Deus está te penalizando, você está sentindo o agir da mão de Deus. Você fala, cara, Deus está ali. É porque Ele te ama. Ele não desmais. Não fique trôpego, não fique ali cabisbaixo. Aceite a disciplina do Senhor e volte para a palavra de Deus. Senhor, o que o Senhor quer de mim? Eu tenho que ver a minha vida. Qual o propósito disso? Eu estou em pecado, eu estou fazendo alguma coisa errada. Aceite a disciplina que vem do Senhor. Ele corrige. Se você não for corrigido, você não é filho, você é bastardo. O pai corrige ao filho que ama, senão não é filho. Quando um pai vê um filho fazendo a coisa errada, se tiver que bater, se tiver que fazer para ele voltar para o caminho certo, porque ele não está ouvindo a instrução, não está ouvindo a correção, não está ouvindo a orientação, não está vindo para o caminho certo, ele pode sofrer consequências. Ele fala, você tem que aceitar a disciplina, você tem que conhecer a Deus, saber que Deus disciplina o filho que Ele ama, e você não pode desmaiar quando Deus fizer isso, não pode se desanimar. Você deve aceitar a correção, você deve aceitar a disciplina, você deve olhar o que a Bíblia está falando e você deve se submeter a ela. Falar, eu vou fazer o que Deus está falando, eu me submeto, eu aceito a correção. Correção é o que é certo, o que é correto eu fazer. Então eu vou deixar de fazer o que eu estava fazendo errado e agora eu vou fazer o certo. E toda vez que a mão de Deus pesar sobre a minha vida porque eu não estou fazendo o que é correto, eu vou aceitar isso. E eu vou me voltar para Deus, eu vou olhar para Deus para fazer a sua vontade. É necessário estar disposto a padecer a disciplina. Toda disciplina, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça, fruto do Espírito Santo. É isso? Lembra lá? Se você considera, ele tem efeito, fruto de justiça, produz fruto pacífico, te coloca em paz com Deus. Seguir a paz com todos, sobretudo com quem? Com Deus. O pecado é o que faz separação, o pecado é a guerra que eu travo, o pecado é que me faz viver em guerra espiritual. Para que eu tenha paz com Deus, eu preciso vencer a guerra, eu preciso vencer o pecado, porque ele faz separação entre mim e Deus. Então eu tenho que lutar contra o pecado, me desembaraçar dele, que tenazmente me assedia, fazendo o quê? Aceitando a correção, aceitando a disciplina, resistindo até o sangue, caso seja necessário, de fazer tudo que estiver ao meu alcance, conhecendo a Deus, sabendo que Ele é Deus que nos corrige como filhos, obedecer ao Pai,
estar disposto a padecer a disciplina. Então ele nos mostra o caminho para nos desembaraçar do pecado. É fazer isso, aceitando essa disciplina. E para correr, né? Ele usa a expressão lá, o outro verbo, né? Correr. Como que a gente corre? Ele mostra no verso 12 e no 13. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. A ideia que ele está dizendo aqui, queridos, você precisa buscar fortalecer os seus membros. A ideia aqui de joelhos, mãos descaídas, é no campo espiritual. Pensa no corpo de Cristo. Você é membro do corpo de Cristo. Se você for a mão desse corpo, que a sua mão não seja descaída. Se você for o pé desse corpo, os pés desse corpo, que sejam pés não com joelhos trôpegos, colocados, pés firmes, que estejam ali. Então a ideia do membro saudável, do membro que peleja, do membro que corre, mas com saúde. Então você precisa cuidar do seu corpo espiritual. Sendo membro do corpo de Cristo, eu preciso ser um membro fortalecido. O meu membro precisa estar forte, eu preciso estar fortalecido para poder correr a carreira que me está proposta. Então essa é a ideia dele. E aí quando ele diz considerai, né? Ainda antes disso, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, é o que o verso 14 diz, né? Quando ele diz então lá no verso 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, né? Jesus. Aí lá no 14 ele vai mostrar como fazer isso. Seguir a paz com todos, busque a paz com Deus principalmente. E depois, a paz aqui, queridos, não é ausência de combate. Veja que ele fala de confronto, ele fala de você combater, de você correr, desembaraçar, de se confrontar o pecado, você lutar contra o pecado, mas para você seguir a paz com todos, a ideia é de que você viva primeiro buscando a tua paz com Deus, lutando contra o pecado e depois transmitindo essa paz ao mundo, transmitindo essa paz. Jesus é o príncipe da paz. Eu vou compartilhar isso com o mundo. Seguir, busca essa paz, a paz de Deus, a paz de Cristo com todos, porque essa é a verdadeira paz. A outra é falsa paz, quando você é conivente com o erro, quando você está sendo complacente com o pecado, conivente com o pecado, se associando com pecadores. Essa é uma forma de seguir a paz com todos, porque aí você não está seguindo primeiro que é a paz com Deus. A paz é você querer ser, porque quando ele fala aqui, né, voltando lá antes do joelho, caminhos retos para o pé, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. É para que você possa tirar aquele que está manco, que está caminhando por caminhos tortuosos e que está enfermo espiritualmente, é você curá-lo. Você não pode ser pedra de tropeço para ninguém. Você tem que transmitir a paz, buscar a paz, lutar por alcançá-la, transmitindo a verdadeira paz, que é Cristo. E por fim, considerai atentamente, suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Jesus, ele não era pecador, Jesus era perfeito, mas ele suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. E ele fala para nós fazermos o mesmo. Considerai, pensai como Cristo pensava, e o que ele fazia? Ele suportava as perseguições para fazer a vontade do Pai. Os pecadores, os seus opositores. E como então que nós vamos fazer isso? Verso 15 ao 17, encerrando, ele mostra: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú,
o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Nós precisamos suportar tamanha oposição dos pecadores contra nós. E Jesus precisou suportar isso. E nós precisamos suportar a oposição dos pecadores contra nós e a oposição da nossa própria carne, né? Que a carne milita contra o nosso espírito, porque nós somos pecadores, o nosso próprio pecado, para que nós não caímos em tentação. Então nós temos que resistir aos opositores e temos que resistir à nossa própria fraqueza, à nossa própria carne. Então, atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso. É assim que a gente considera as coisas de Jesus, assim que a gente pensa com a mente de Cristo. É quando eu considero atentamente para que eu não seja encontrado faltoso. Quando eu penso de acordo com as coisas de Deus. E aí ele cita o exemplo de Esaú, que trocou algo tão precioso, que era o seu direito de primogenitura, as bênçãos advindas da sua primícia, né, por ser o primogênito, ele trocou isso por um prato de lentilhas. Então, quantas vezes, ao invés de suportar a oposição do pecado, quantas vezes que ao invés de suportar os nossos opositores, nós trocamos por prato de lentilha, né? Nós cedemos às coisas temporais e que nos afastam da comunhão e da presença com Deus. Então ele cita o caso de Esaú, que trocou algo muito precioso por algo passageiro e que, apesar de chorar, não encontrou-se nele lugar de arrependimento, embora com lágrimas tivesse buscado. O vereador Augusto Nicodemo sempre fala, né? O verdadeiro arrependimento não é quando você chora por conta do pecado ou por conta das consequências que você sofre advindas do teu pecado. O verdadeiro arrependimento é quando você abandona o pecado. Não encontrou-se nele lugar de arrependimento, embora com lágrimas tivesse buscado. Eu quero meu direito de primogenitura, mas não se arrependeu verdadeiramente do que tinha feito, do seu pecado. Arrepender-se é abandonar, é deixar, é não praticar ou persistir em abandonar, ainda que não seja imediato, senão a gente não tem força para resistir tudo o tempo todo, vez ou outra caímos de novo em tentação, pecamos. Isso não significa que nós não nos arrependemos dos nossos pecados. Por isso que a Bíblia fala que a gente tem que confessar, né, os nossos pecados, porque Ele é fiel. Confessar os nossos pecados, pedir sempre perdão a Deus pelos nossos pecados. Então, a gente, quando pede perdão, não significa que a gente não esteja realmente arrependido, que a gente não possa cair. Mas a ideia é que Deus conhece a essência, Deus conhece o teu coração. Deus sabe se realmente você está disposto a lutar contra aquele pecado. Se você está tentando se desembaraçar, se você realmente está correndo, se você realmente está olhando, se você realmente está considerando para não entrar em tentação, para não pecar. Deus conhece a nossa essência, Ele conhece a nossa vida. A gente precisa desenvolver a nossa santidade, a nossa santificação com Deus. E é somente com Ele, que é o autor e consumador da nossa fé, é que nós conseguiremos. Então que a gente saia daqui nessa noite com esse firme propósito de nos desembaraçar, de correr, olhando, pensando, considerando em Jesus e tendo o pensamento de Cristo, fazer a vontade daquele que me enviou, olhando para Ele, porque sem santificação ninguém verá o Senhor, ainda que eu tenha que passar por toda consequência e resistir até o sangue. Deus nos abençoe
para sermos santos, como Deus requer de nós na nossa vida diária. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, nós bendizemos ao Senhor, Pai, pela tua palavra, porque o Senhor levantou o teu servo para se dirigir ao povo hebreu, povo que a nossa semelhança se encontrava fragilizado pelas adversidades, pelos problemas que enfrentavam o mundo naquele momento de perseguição, de angústias. E quantas vezes, ó Pai, nós estamos em momentos tão angustiantes, de doenças, de adversidade, de conflito, de perseguição, de escassez, necessidades várias, e nós precisamos, ó Pai, do Senhor em nossa vida, para não pecarmos, para nesses momentos não cedermos às tentações, não cairmos da nossa santidade. E nesses momentos, ó Pai, como nós precisamos da Tua instrução, da Tua orientação, e obrigado, porque nós a tivemos aqui nessa noite, apontando o caminho para a santidade que é requerida de nós, para que nós nos desembaracemos, para que nós corramos, para que nós olhemos para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, e consideremos o Senhor em nossa vida. Possamos viver assim, Pai, não desprezando a grande força que o pecado tem de tenazmente nos assediar. E por isso nós precisamos vigiar, precisamos ser vigilantes, estar buscando com seriedade, com toda santidade a Tua presença, porque sem Ti nada podemos fazer. Nos ajuda na nossa caminhada, nos ajuda a fazer tudo isso que aprendemos aqui nessa noite. Esteja conosco, perdoe nossos pecados. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos finalizar entoando o hino 109, o Bom Pastor. Nossa certeza de que só com Jesus caminhando conosco, nos guiando, sendo nosso pastor, realmente nós conseguiremos seguir o caminho da santidade. Vamos colocar de pé o som do hino e louvar a nosso Deus. Tu és Salvador do Rio,
Vamos orar, encerrando o culto dessa noite, depois a penetração da bênção e o amém, Cristo. Vou pedir Israel para nos conduzir nessa oração. Senhor, grandioso Deus e Pai, agora nós entramos na Tua presença, Senhor, para Te agradecer, ó Pai, primeiro por esse dia que podemos estar todos Ti, e agora pedir, Senhor, que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares, que essa palavra que nos foi dada aqui, ela cale fundo em nossos corações, que possamos viver uma vida praticando, ó Pai, tudo que o Senhor diz, todos os Seus mandamentos, e que possamos sempre ser verdadeiros crentes, ó Pai, e não só da boca para fora. Obrigado mais uma vez por este dia, abençoe aqueles enfermos que não puderam estar aqui, que o Senhor esteja conduzindo a sua mão sobre a vida deles, e cuide de nós nessa próxima semana que se inicia, ó Pai. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Agora, irmãos, ide em paz, que a maravilhosa graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do eterno e poderoso Deus, o Pai, que as ternas comunhão e consolação do Espírito Santo do Senhor repouse sobre vós, Igreja Esmirna, povo de Deus, e sobre todo o teu povo, Deus, espalhado por toda a terra, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Poder sentar, encerramos aqui o nosso culto essa noite.